Sabe quando a gente assiste a um jogo, vê toda aquela paixão, espetáculo em campo? Pois é. Por trás de cada gol, de cada jogada que vai ao ar, existe uma batalha jurídica super complexa. É uma disputa que começa lá na Constituição Federal e vai parar direto no contra-cheque do atleta no fim do mês. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. A maioria das pessoas nunca para pensar. Aquele dinheiro que o jogador recebe porque o jogo foi transmitido, qual é a natureza jurídica dele? Parece um detalhe, né? Mas a resposta para essa pergunta mudou radicalmente há pouco tempo, e o impacto financeiro disso é gigantesco. E aqui está o coração de toda a briga. Se esse pagamento for considerado salário, ele vai gerar reflexos em 13º, férias, FGTS, o pagamento vem, digamos, mais gordo. Agora, se for considerado uma verba cível, aí não, é um pagamento seco, sem nada disso. Essa diferença, que no fim das contas vale milhões, provocou uma reviravolta na lei. Para a gente entender de onde veio essa discussão, a gente precisa dar um passo para trás e ir na base de tudo, a Constituição. Lá existem 3 artigos que protegem a propriedade intelectual, e eles são tão parecidos que podem dar um nó na cabeça de qualquer um. Mas calma, tem uma lógica para organizar esse caos. Pensa assim, de um lado tem o direito autoral, o clássico, para um livro, uma música. Do outro, a propriedade industrial, para proteger uma marca, um invento. O pulo do gato para nossa análise está bem no meio, o inciso 28. Ele é tipo um híbrido que protege tanto a participação em obras coletivas quanto, e aqui é o ponto crucial, a reprodução da imagem e da voz. É exatamente aqui que os atletas entram na história. E dentro desse inciso híbrido tem uma palavrinha, uma só, mas é ela que funciona como uma trava de segurança, garantindo os direitos dos atletas. E não por acaso, é uma das pegadinhas mais famosas em provas de concurso. Olha lá aí, inclusive, o texto da Constituição não deixa a menor margem para dúvida. A proteção da imagem e da voz se aplica de forma expressa também às atividades esportivas. E pode acreditar, essa palavra não foi parar aí por acaso. E essa é a armadilha clássica que derruba muito candidato. Trocar inclusive por exceto. Quem escreveu a Constituição usou essa palavra de propósito para evitar qualquer discussão do tipo mas será que um jogo de futebol é uma obra? O inclusive encerrou o debate antes mesmo que ele pudesse começar, e foi ele que criou a base para o que a gente conhece como o direito de arena. E claro, esse princípio da Constituição não ficou só no papel. Ele deu vida a uma figura jurídica específica do esporte, com um nome que todo mundo já ouviu falar, o direito de arena. A lógica é bem simples. O clube negocia com a TV os direitos de transmissão do jogo. Mas quem realmente faz o espetáculo acontecer são os atletas. Então, a lei diz, opa, uma parte desse dinheiro aí pertence a eles. É uma participação obrigatória no lucro que eles ajudaram a gerar. E que parte é essa? Qual o tamanho da fatia? A lei atual, a Lei Pelé, crava o número: 5%. Exato, 5% de toda a receita que o clube ganha com os direitos de transmissão audiovisual tem que ser repassada para os atletas. O caminho que esse dinheiro faz é super bem definido. Primeiro, a emissora paga para o clube. Depois, o clube separa os 5% e repassa para o sindicato da categoria. E por fim, o sindicato distribui essa grana em partes iguais para todos os atletas que participaram daquele evento. Tá, mas quem são esses participantes? A regra inclui todo mundo que foi relacionado na súmula do jogo, tanto os titulares quanto os reservas que ficaram no banco. E aqui tem um detalhe importante. O Superior Tribunal de Justiça, o STJP, já bateu o martelo que árbitros e os seus assistentes estão fora dessa, viu? Eles não recebem essa parcela. Muito bem. Agora a gente chega no ponto central de toda a nossa análise. O momento em que o jogo virou completamente. Uma mudança na lei em 2021 simplesmente redefiniu a natureza desse pagamento. Antes de 2021, a briga sobre isso nos tribunais era intensa. Mas aí veio a Lei 14.205 e o cenário mudou da água para o vinho, estabelecendo um antes e um depois bem claro na história. E aqui está a grande virada de chave. Antes da lei de 2021, a Justiça entendia que o direito de arena tinha natureza de salário e por isso gerava reflexos em outros pagamentos. Depois de 2021, a regra mudou, a natureza passou a ser cível. E na prática, o que isso significa? Significa que o pagamento parou de somar para o cálculo de 13º, férias e FGTS. Foi uma economia enorme para os clubes e, claro, uma perda direta no bolso dos atletas. Só que, como no direito nada é tão simples, tem a pegadinha dentro da pegadinha, um detalhe para especialistas. A própria lei que mudou a regra para cível criou uma válvula de escape. Ela diz que se o sindicato dos atletas negociar com os clubes e colocar na convenção coletiva que a verba é salarial, aí
O combinado prevalece sobre a lei. Ou seja, a natureza pode voltar a ser salarial se houver acordo. Bom, até agora a gente focou no direito de arena, que é bem específico, ligado à transmissão do jogo. Mas a imagem de um atleta é um ativo valiosíssimo que vai muito além do campo. Então, chegou a hora da gente ampliar o foco. Entender essa diferença é fundamental. O direito de arena é coletivo, cobre a imagem durante o jogo. Já o direito de imagem é individual. Se uma empresa quiser usar o rosto de um atleta num videogame ou num comercial, ela precisa negociar um contrato separado, direto com ele. Um direito não anula e não substitui o outro. E para proteger esse direito individual, existe uma ferramenta jurídica muito poderosa, a súmula 403 do STJ. Basicamente, o que ela diz é: se a imagem de alguém for usada para fins comerciais sem autorização, a indenização é devida. E o ponto mais forte é que nem precisa provar que teve prejuízo. Esse é o famoso conceito de dano presumido. A justiça assume que o simples fato de usar uma imagem comercialmente sem autorização já causa um dano. Afinal, o valor econômico daquela imagem foi explorado sem permissão, e isso por si só já gera o dever de indenizar. Para essa proteção ser acionada, 2 requisitos precisam estar presentes juntos. Primeiro, o uso da imagem não foi autorizado. Segundo, o uso teve um objetivo comercial de ganhar dinheiro. Se essas 2 condições forem cumpridas, a indenização é praticamente certa. Um exemplo clássico disso são os processos envolvendo jogos de videogame. As empresas que usam a imagem, o nome, as características de atletas sem fechar um contrato individual com cada um deles, são frequentemente condenadas pela justiça com base nessa súmula. E não adianta alegar que o direito de arena já cobre isso, porque, como a gente viu, são coisas completamente diferentes. Então vamos recapitular a nossa jornada. A gente começou com aquele quebra-cabeça na Constituição, encontramos a pista na palavra inclusive, vimos como isso se transformou no direito de arena de 5%, acompanhamos a virada de jogo na lei em 2021 e, por fim, entendemos o poder mais amplo do direito de imagem individual. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com o avanço de metaverso, de avatares digitais cada vez mais realistas, como é que essas leis vão se adaptar? A batalha pela propriedade da imagem, pelo jeito, está só começando a entrar em uma dimensão totalmente nova.